Bora fazer uma análise sobre qual é o melhor banquinho da bolsa, Banco ABC, BMG, Banco Paine e Banco Mercantil, e seria esse o melhor setor do momento na bolsa brasileira? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Aparentemente o setor de bancos anda bem descontado. Perceba que o preço sobre lucro dos 12 meses projetados por setor, o setor de bancos encontra-se em quarto no menor preço sobre lucro, perdendo apenas para commodities, papel e celulose e petróleo e gás. Então perceba, pessoal, que o setor de bancos está em 5,8 vezes o preço sobre lucro, enquanto o Bovespa encontra-se em 7,7. Agora fazendo uma análise do histórico do PL de 12 meses, o preço sobre o lucro projetado encontra-se em 5,8 e a média do período dos últimos 10 anos foi de 8,4. Ou seja, pessoal, para poder retornar para a média, ainda teria uma alta de 31%. Aparentemente, esse setor está muito descontado ainda. Hoje eu quero falar do setor de bancos apenas de small caps, ou seja, abaixo de 3 bilhões, começando com o Banco ABC, que hoje na bolsa vale 2,5 bi. Perceba, pessoal, o CAGR do Banco ABC de 2006 para 2011 foi de 34%, de 2012 a 2014, 16%, e dos últimos 10 anos um CAGR de 11%, que seria o lucro composto do banco. É muito expressivo esse lucro, pessoal. O Banco ABC tem conseguido crescer a sua carteira de crédito de uma forma muito expressiva. 31% da carteira do Banco ABC é do setor de C e B, que são empresas com faturamento acima de 4 bilhões, Corporate 60% entre 300 milhões e 4 bi e Middle 9% que seria entre 30 milhões e 300 milhões. Ou seja, pessoal, grandes empresas como essas têm uma inadimplência muito baixa. Normalmente, pessoas físicas têm inadimplência maior. Quanto maior sua fatia de empresas grandes, menos inadimplência você vai ter. Então, a sua carteira começa a ficar uma carteira protegida, uma carteira com pouco risco de calote. E olha a exposição setorial, pessoal, que interessante. Como o ABC diversifica. 23,1% encontra-se no agronegócio, que é a maior fatia, 12,5% em energia, 7,7% em serviços, comércio 7,14%, construção civil 7,2%, transporte e logística 6,5%, financeiro 5,8% e outros. É muito interessante essa diversificação, porque se uma empresa ou um setor está passando por um período difícil, igual o agronegócio foi em 2024, então outro setor pode compensar essa perda. Então você não vai ter uma diminuição no lucro, nos resultados, não vai impactar os dividendos. É muito interessante essa diversificação na carteira do Banco ABC. E o gráfico que eu sempre gosto de mostrar para vocês, pessoal, perceba que o lucro versus cotação aparentemente tem aberto uma oportunidade, porque o lucro continua subindo de 2020 para cá, a cotação disparou até 2023 e sem motivo aparente ela caiu bastante. Então, perceba essa boca de jacaré que tem formado aqui, pode ser uma oportunidade para a gente fazer uma nova compra. E o Banco ABC tem uma política de proventos bem definida, ele paga 2 vezes por ano, no meio e no final do ano, e demora em torno de 2 meses para pagar. Falando um pouco dos destaques do Banco BMG, que hoje vale 2,27 bi na bolsa, o lucro recorrente atingiu 441 milhões, com um ROI de 10,7%, um aumento praticamente de 100% comparando ano contra ano. A margem financeira após o custo do crédito atingiu 3 bilhões em 2024, que foi um crescimento de 18%, e as despesas reduziram 0,3%, refletindo em um índice de eficiência de 52,8%. Pessoal, o índice de eficiência, quanto menor, melhor, porque para você calcular são as despesas dividido pelas receitas. Ou seja, se você tem despesas muito altas, o índice vai acabar subindo. Esse índice não é dos melhores, 52% não é um bom índice, mas abre margem para o Banco BMG diminuir ainda mais, ou melhorar a sua receita ou diminuir as suas despesas. Destaque para prêmios comercializados pela BMG Corretora, atingindo quase 1 bilhão em 2024, e prêmios emitidos pela BMG Seguradora, atingindo 355 milhões, aumento de 20,4% e 31,7%, respectivamente. Aproveitando, o Banco BMG soltou ontem uma nota que vai pagar JCP no valor de 58,3 milhões, que equivale a 10 centavos por ação,
Porém, com a retenção de 15% do imposto de renda, o valor líquido cai para 0,085 por ação, que daria um dividend yield em torno de 2,7% líquido. E para você ter direito a esse provento, pessoal, você tem que estar com a ação em carteira no dia 2 de abril. A partir do dia 3, as ações são negociadas a ex-direito. Mais uma vez, gráfico de lucro versus cotação pode estar abrindo uma boa margem para a gente poder aportar. Em 2019, no IPO do banco, o banco estava com um PL um pouco mais esticado, estava um pouco caro, caiu bastante na cotação e agora subiu levemente, enquanto o lucro em 2022 e 2024 aumentou bastante. Então esse gap aqui pode ser uma oportunidade. O banco BMG também paga 4 vezes por ano, praticamente em todos os seus trimestres de resultados o Banco BMG paga e tem uma política bem sólida de proventos. Falando um pouco agora do Banco Paine, que vale 1,05 bi na bolsa. O Banco Paine trabalha em 5 braços diferentes. O Paine Atacado, que trabalha com grandes e médias empresas. O Banco Paine também trabalha com mesa de clientes, ganhando no ágio, em juros, moedas e commodities. Mercado de capitais e operações estruturadas, Paine Varejo colateralizado e as investidas, onde o Paine tem participação em algumas empresas, a Amigos, que é uma fintech dedicada à originalização própria do varejo, a BYX, principalmente a Amigos já tem trazido resultados para a Paine, já está aumentando a receita. Um destaque para o JCP do Banco Paine, que pagou em torno de 11% em 2024, e o programa de recompra de ações, que foi aprovado, que pode comprar até 5 milhões de ações. E o Banco Paine é um que eu também sigo muito de olho, acompanho de perto na minha carteira. Perceba que de 2015 até 2024 a cotação ficou praticamente lateralizada, não andou muito, e depois da reestruturação de 2017 para frente, o banco tem entregue lucro atrás de lucro até bater o recorde de 2024. Como eu havia falado, pessoal, em 2017 até 2022, o Banco Paine estava se reestruturando, então não pagou proventos, mas de 2023 para frente, aparentemente agora vai manter o pagamento de proventos e tem pago em torno de 3 vezes por ano a cada trimestre. Falando um pouco do Banco Mercantil, que vale um pouco mais que uma small cap na bolsa, 3,6 bi. É o 5º maior banco do país e expandindo, perdendo apenas para os 4 maiores bancões da Bolsa, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Abriu 20 agências em 2024 em 13 novas cidades e para 2025 está pretendendo abrir mais 30 em inauguração. O Banco Mercantil, o único problema dele é a liquidez, tem uma liquidez muito baixa ainda, em torno de 230 mil por dia, e isso atrapalha um pouco o banco. Mas eles estão pensando numa reestruturação, vamos ver se mais para frente eles aumentam essa liquidez. E perceba a evolução no modelo de negócio, que foi reconhecida com dupla elevação pelo rating deles, pessoal. O rating do Banco Mercantil encontrava-se em B e em BBB, e atualmente subiu para A+, e AA-. Houve uma alta elevação no rating, principalmente devido ao trabalho que o Banco Mercantil tem feito. E perceba que nos últimos 3 anos, o Banco Mercantil foi a maior alta da Bolsa, contando com proventos, foi de 342%. E o Banco Mercantil segue expandindo a carteira de crédito com foco em ativos de alta qualidade. Perceba que o consignado no quarto tri de 2024 foi de 10,8%, um aumento de 39% comparando na ótica anual. E o FGTS tem uma participação de 3 bilhões na carteira do Banco Mercantil. E isso pode ser algo positivo, principalmente pelo que o governo tem feito com aquele empréstimo pelo FGTS, colocando o FGTS como garantia. O Banco Mercantil pode se aproveitar dessa situação. Um crescimento 1,8% acima do mercado e 24% de CAGR nos últimos 3 anos. A política de proventos do Banco Mercantil não é 100% definida, tem pago de 2 a 3 vezes por ano, mas tem pago com bastante consistência nos últimos 10 anos. Um dividend yield médio de 6,22%. Agora eu quero fazer um comparativo com a minha planilha pessoal. Quem quiser dá um pause também para olhar com mais minúcia em cada um dos bancos. Aqui eu coloquei o Paine, o ABC, o BMG e o Mercantil. Olhando pela ótica do preço sobre valor patrimonial, o Banco BMG seria o melhor de todos. Olhando pelo preço sobre lucro, seria o Banco Paine. É um banco que eu tenho ficado muito de olho, pessoal, está bem no meu radar.
O lucro líquido de 2024 encontra-se aqui, porém o lucro líquido projetado para 2025, pessoal, eu coloquei um aumento de 7% em todos os bancos, apenas por ótica de comparação, apenas para a gente fazer esse comparativo, eu quis manter todos no mesmo patamar. Então, o PL projetado seria de 3,48, 4,78, 4,82 e 4,99. Todos eles muito abaixo da sua média dos últimos 10 anos. Perceba que ainda teria um gap em torno de 50% em cada um dos bancos para poder chegar no PL médio dos últimos 10 anos. O dividend yield projetado do Banco Paine seria o maior, em torno de 11,49%, mas perceba que em todos do setor tem entregue bons dividendos, e o maior ROI atualmente seria o do Banco Mercantil, realmente um ROI fora da curva de 41,3%, um ROI muito alto, bem maior tanto do Banco Paine, que está de 23%, e até mesmo do Banco Itaú, que também é de 23%. Aqui eu coloquei o comparativo do investidor 10 na ótica vertical, às vezes fica um pouquinho mais fácil para visualizar, mas perceba, igual eu falei, pessoal, o Banco Paine aparentemente tem as melhores métricas, é o banco que eu sigo um pouco mais de olho, o Banco Mercantil vem atrás, mas eu ainda acho que tem uma liquidez baixa, apesar que para o investidor pessoa física isso não tem tanta diferença assim, mas eu acho que ainda tem uma liquidez um pouco baixa. Dentre os quatro, na minha opinião, o Banco Paine ocupa a posição 01. Mas é isso, pessoal, me conta aqui, vocês têm essa ação em carteira? Vocês gostam desse tipo de vídeo comparativo? Ainda há outros diversos bancos para poder comparar, mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu quis fazer a comparação desses quatro. Mas ainda há o Banco da Amazônia, o Banco Banestes, tem diversos outros bancos. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, posso fazer mais um comparativo colocando outros bancos. No mais, deixe um bom dia e um abraço.